de Cristo. Nós estamos na carta de Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, justamente no capítulo número 2, no verso número 5, onde o desejo de Paulo é apresentar Cristo como exemplo de humilhação. Paulo, ao falar de ao pedir aos crentes para que eles se tornem humildes, isso é no verso 1, do capítulo 2 até o verso número 4. No verso do número 5, Paulo vai apresentar Jesus Cristo como modelo de humildade. Então, quando nós enfatizamos a necessidade dos crentes serem humildes, dos crentes serem pessoas humildes, nós temos um exemplo. Nós não falamos apenas, nós não enfatizamos apenas a humildade no cristianismo. Nós enfatizamos a humildade no cristianismo porque nós sabemos que o nosso Salvador, ele se humilhou. Entanto, a humildade, quando nós praticamos a humildade, nós se identificamos com a pessoa de Jesus. E o interesse de Paulo é apresentar aqui Cristo como modelo, como exemplo. Só que Paulo não vai dizer apenas que Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo. Paulo vai mostrar de que maneira, então, Cristo se humilhou. O que aconteceu? Como é que foi esse modo, essa maneira pela qual Cristo se humilhou? Porque ao perceber de que maneira Jesus se humilhou, irmão, nós vamos nos humilhar. Tá? Não, ao perceber o que Jesus, na realidade, tinha, o que ele, na realidade, era, e de que maneira ele se tornou humilde, isso abate tudo aquilo que nós temos, isso abate tudo aquilo que nós podemos ter, abate todo o ser humano, né? Porque nós temos pessoas que têm dinheiro, que têm posses, que têm alguma coisa, e essas pessoas não são humildes. Temos empresários, doutores, mestres, e que não são humildes. Mas Jesus se humilhou e Paulo vai falar de que maneira isso aconteceu. Ele diz aqui no verso número 5, tende em vós. Então vocês podem perceber que o interesse do apóstolo Paulo aqui é apontar para um grupo de pessoas, para algumas pessoas que ele está apontando. Vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo não está a dizer que vocês devem ter um bocadinho de sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo não está a dizer que vocês devem ter só um pouquinho de sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas ele enfatiza a necessidade de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só aqui nós já podemos perceber que nós temos um trabalho grande de se tornar pessoas humildes. Pessoas humildes. Porque o interesse de Paulo é que esses crentes aqui andassem, praticassem a humildade de tal maneira como Cristo praticou. Isso é um chamado muito difícil, irmão. Não é um chamado normal. Porque é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pela qual Paulo está a dizer que eles devem ter, que eles devem praticar, que eles devem viver. Amém? Verso número 6. Pois, Paulo vai explicar então o que Jesus tinha e de que maneira ele fez para poder então se humilhar. Pois ele subsistindo em forma de Deus. A humildade de Jesus começa aqui. Nós precisamos entender como ele era, que forma Jesus tinha. Porque o Jesus que nós vemos aqui nessa terra, que veio aqui nessa terra, aquele homem que nós vemos aqui na terra, não é exatamente assim que ele era. Até porque nós temos um texto bíblico que diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então nós podemos entender, queridos irmãos, que Deus, ele não é homem. Deus é espírito. É ou não é? Mas Jesus decidiu aqui despir-se da sua forma. Ele diz aqui, pois ele subsistindo em forma de Deus. Jesus subsistia em forma de Deus. A seguir, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Não tomou isso como privilégio. Ou ele, mesmo tendo tudo isso, queridos irmãos, ele decidiu, por causa do ser humano,
por causa daquilo que o ser humano precisava tomar a forma do homem. Para perceber isso aqui, nós temos uma ilustração muito grande, começando no Antigo Testamento. Nós sabemos que o ser humano havia pecado. E todos nós nascemos já de natureza pecaminosa. Mesmo também aquelas pessoas que eram escolhidas desde do ventre da mãe. Como no caso de Sansão. Quando a mãe estava concebida, até a mãe tinha algumas disciplina para não afetar o feto. A mãe de Sansão, quando estava concebida, ela não podia beber bebidas fortes, por causa do menino que era nazireu de Deus. E vocês perguntam, um menino que é escolhido desde o ventre da mãe, um menino que é apontado pela mão de Deus, desde o ventre da mãe, ainda assim esse bebê é pecador? E a resposta bíblica é sim, mesmo sendo escolhido, é pecador. Não é Davi que disse que em pecado me concebeu a minha mãe? É assim que está o texto? Em pecado fui como é que é? Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós podemos perceber que nós nascemos já com pecado. Então todos esses homens nasceram pecadores. E Deus, no seu plano salvífico, para o perdão do ser humano, a instituição que nós sabemos no Antigo Testamento é a questão do sacrifício. E quando as pessoas pecavam, para que eles recebessem então o perdão do pecado, o sacerdote, qual é o trabalho que ele fazia? Um animal puro, santo, era pedido diante de Deus, era exigido, era a exigência divina de que um animal tinha que ser perfeito, tinha que ser um animal limpo. E então, quando o animal era trazido, a mão da pessoa colocada sobre o animal, era suposto que o pecado da pessoa passava no animal. E assim a pessoa que deveria, vez que, quando a pessoa peca, o salário do pecado é a morte, Deus deve sentenciar essa pessoa. A pessoa não era sentenciada, o animal moria no lugar da pessoa. Então assim a pessoa recebia o perdão, o animal recebia a morte. Mas esse sacrifício, queridos irmãos, não era perfeito. Por que não era perfeito? Porque quem havia pecado é o ser humano. É o homem que cometeu o pecado. Mas onde é que está esse homem que é perfeito, que pode cumprir a exigência divina para poder sofrer no lugar do ser humano? Esse homem não existe na terra. Não existe. Uma vez que eu estava a pregar aqui, eu disse que tem um cantor no Congo, quando ele cantou, ele disse que Deus encontrou a salvação para o ser humano em si mesmo. Por isso que nós temos dito aqui que a salvação é meramente impossível para o ser humano. E só Deus, mediante Cristo, tornou possível a salvação. Essa doutrina é tão importante, queridos irmãos, porque essa doutrina vai banir todos ditos salvadores que aparecem. Salvador em África, Salvador não sei aonde. Porque todos eles que aparecem como Salvador nasceram na natureza pecaminosa. Nasceram da natureza pecaminosa. Eles não podem nos salvar. Amém? Isso aqui é muito bonito, irmão. Não sei se é eu que estou sentindo isso aqui. É muito bonito isso, irmão. Aleluia. Pois ele subsistiu em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziar aqui não significa que Jesus deixou de ser Deus. Mas é que Jesus, ele acrescentou em si uma outra natureza, que é a natureza humana. Porque mesmo estando aqui nessa terra, azalá que Yesu Macia, mesmo estando aqui nessa terra, ele era Deus. Ele é o Cristo. Então, sobre a sua natureza, sendo Deus, ele acrescenta uma outra natureza, que é a natureza humana. Não digo natureza humana no sentido de que os pecados do ser humano, não. Mas ele tornou-se homem. Vocês são inteligentes, conseguem entender isso.
antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus, que veio aqui nessa terra, ele veio em forma de servo. Por isso que vocês veem Jesus aqui, como servo, ele a orar ao Pai, ele a suplicar ao Pai. Por isso vocês conseguem ver como Jesus viveu aqui na dependência do seu Pai, porque Jesus, aqui nessa terra, assume a forma de servo. Por isso que ele suplicava, por isso que ele pedia, por isso que ele clamava ao Pai. Porque ele veio como servo. E ele diz, além de tomar a forma de servo, tornou-se semelhante. Como é que é? Tornando-se em semelhança de homens. Jesus tomou, digamos, a semelhança do ser humano. Quer dizer que Deus não é homem, mas ao enviar o seu filho aqui nessa terra, ele tinha que tomar a semelhança de ser humano. Ele ficou parecido conosco. Ele se identificou com o ser humano. Eu sei que é muito difícil explicar isso, mas há uma ilustração que eu posso tentar usar. Eu sei que é raro isso acontecer, mas às vezes acontece. Meus irmãos, tem pessoas que quando começam a se amar muito, começam a se amar, amor está a encher o coração, começam a ficar parecidos. Tanto se amar, começam a ter tipo a mesma cara. Vocês ainda não viram isso? Ainda não viram? Meu irmão, eu conheci os dois jovens que vieram em Kinshasa. Eu até pensava que eram irmãos. No dia que os jovens me falaram que não são irmãos, eu disse, mas o que se passa? Foi onde eu percebi que não, e aqueles camaradas se amavam mesmo muito. Dois amigos que se amam muito. Não estou a dizer que acontece com todos, irmãos. Vai tentar focar a tua cara e a cara do teu amigo só ficar parecido. Não. Isso não acontece com todos. Mas são casos específicos, alguns casos são específicos. De pessoas que quando começam a se gostar muito, começam a ficar parecidos. Eu acho que nós já lemos a história de Hudson Taylor. Que de tanto amar lá os povos, os historiadores dizem que se você pegasse a foto dele e a foto de um chinês, parece que não havia mais diferença. Parece que ele de tanto amar os chineses, ficou tipo chinês também. Amor. Não acontece com todos. Casal. Pessoas que casam. Há alguns casos específicos. Não estou a dizer para você começar a controlar a tua mulher se está a ficar parecido. Mas tem pessoas, alguns casos específicos. Quando começam de casar, eu estava junto. Você começa a ver cara. Você começa a ver tipo cara. Não acontece com todos, mas acontece. Deus, de tanto nos amar, de tanto amar a humanidade, de tanto olhar, a nossa perdição ficou parecido com o ser humano. Tomou a semelhança do ser humano. Porque ele queria salvar o ser humano. E só assim é que o ser humano poderia ser salvo. Não havia um outro meio. Não havia um outro caminho. É só assim que o ser humano poderia alcançar a salvação. Aqui na Bíblia que eu estou usando tem aí uma outra parte, irreconhecido em figura humana. E em outras versões, na realidade, eu não fui encontrando. Por exemplo, vocês podem pegar outras versões. Aqui na verso número 7, parece que essa parte, eu digo parece que seja um ênfase, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi reconhecido como ser humano. Pessoas podiam olhar para ele, podiam ver, esse é um ser humano. É um ser humano, mas ele não perdeu seus atributos, mas ele tornou-se um ser humano. Verso número 8, a si mesmo se humilhou. A Bíblia diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus, não bastou o fato de Jesus tomar a forma do ser humano, ficar como um ser humano, mas ele ainda se humilhou, tornou-se obediente. E ele foi obediente até a morte. Então vocês podem perceber que
o que acontecia com Jesus. Primeiro é que, pelo fato dele tomar a forma do ser humano, esvaziar-se e tomar a forma do ser humano, já era um ato de humildade, de se humilhar. Mas ainda assim, ele precisava suportar alguma coisa. Ele precisava, em obediência ao Pai, praticar tudo aquilo que foi estabelecido para a salvação do ser humano. E o que? Deus precisava julgar o ser humano. Jesus tinha que assumir a condenação de todos nós. Jesus precisava pagar o preço pelo nosso pecado. Porque o pecado tem um preço. Porque o único sinônimo do pecado é dívida. É dívida. Perdoa as nossas dívidas. O pecado é uma dívida. Nós cometemos dívida de tal maneira que nós não poderíamos pagar. Porque para pagar essa dívida, para apaziguar a ira de Deus, precisava de um ser humano perfeito. Por isso que vocês podem perceber que quando Jesus veio aqui nessa terra, quando a Maria fica concebida, a Maria ficou concebida pelo poder do Espírito Santo. E às vezes há palavras que nós temos que enfatizar sempre. Quando eu pergunto para as pessoas como é que a Maria ficou grávida, claro, quando se diz Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, sim, tem lógica, tem lógica. Mas há mais sentido, como parece, né? É quando nós dizemos que a Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos entender que o Espírito Santo exerceu o poder ali e a Maria ficou então concebida. Concebida. E, então, não foi junção de José com a Maria, por isso que esse menino é perfeito. E eu consigo entender, queridos irmãos, que José foi realmente um homem escolhido por Deus. Deus não podia ir numa outra família, queridos irmãos. Digamos, estou a falar da escolha, não significa que Deus, na sua soberania, na sua soberana vontade, não podia escolher uma outra família. Mas, conhecendo as características de José, quem era José, e ao estudar, na realidade, quem era José, você percebe que o José era realmente um camarada que conhecia as coisas de Deus. E as qualidades dele são apresentadas quando ele decide deixar a Maria secretamente. A Bíblia diz, José, sendo justo e não querendo a infamar, intentou deixá-la secretamente. Então as qualidades de José são apresentadas também no momento em que José, não entendendo que a Maria, não entendendo bem o que está acontecendo ali na Maria, talvez José tenha pensado que Maria lhe traiu. Então mesmo ao tentar se separar da Maria, José decide fazer aquilo secretamente para não sujar a Maria. E a outra qualidade que eu admiro bastante de José é que quando o anjo aparece a José, ele diz, José, você que vai dar o nome ao menino, o anjo disse que ele tinha que tomar a Maria como sua esposa. Quando a Bíblia diz que despertando do sono, ele fez conforme o anjo do Senhor lhe havia dito. Então vocês podem perceber que José tomou a Maria, casou com Maria. Mas o último versículo, do capítulo número 1 de Mateus, é muito estranho. A Bíblia diz que José não se envolveu com ela até que ela deu à luz o filho. Quer dizer que mesmo tomando Maria, que tomar ali é casar com a Maria, mesmo tomando a Maria, José não se envolveu sexualmente com a Maria. Quer dizer, aguentou 9 meses, amarrou bem. É muita graça de Deus. Não estou dizendo que ele era perfeito, né? Estou apresentando algumas qualidades que eu admiro em José. Porque nós sabemos que mesmo nós, mulher, quando está grávida, está coisa, está lá. É ou não é? Sim, a mulher está concebida, tem os médicos, eles dizem que não, tem coisa. Os irmãos que estão no pré-nupcial devem aprender essas coisas. Nós paramos aqui, hoje é culto de domingo. Amém? Eu acho que eu perdi filho. Então esse Jesus que veio aqui nessa terra, ele é perfeito. A Bíblia diz assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa naquela altura.
A morte de cruz não é qualquer tipo de morte, não. A morte de cruz era uma enorme humilhação. Era uma forma de humilhar alguém. E essa foi a forma pela qual Jesus morreu. Aqui em Hebreus capítulo número 5, no verso do número 7, a Bíblia diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Vocês podem ver que a fonte da salvação eterna é Jesus, por causa da maneira pela qual ele se humilhou, por causa dele ter sido obediente até a morte de cruz. Paulo fala sobre isso também como o mistério da piedade. O que Jesus fez, Paulo chama isso também como o mistério da piedade. Isso está em 1 de Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, Paulo diz aí, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E ele diz 6 coisas fundamentais para descrever esse mistério da piedade. Vou repetir, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Primeiro ele diz, Deus se manifestou na carne. Deus se manifestou na carne. Foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vou repetir, acho que saltei, né? Deus se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Na sequência aqui do texto que nós temos aqui em Filipenses, o que ele diz aqui? Verso número 9, ele fala da sua exaltação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Hebreus, nós lemos que por causa daquilo que ele fez, ele tornou-se a fonte da eterna salvação. Existe uma eterna salvação, e essa eterna salvação está numa fonte, e essa fonte é Jesus. Então Jesus conquistou a salvação para o ser humano mediante o seu sacrifício. Não existe um outro meio, uma outra maneira pela qual nós podemos ser salvos. E ao ouvir um sermão como esse, nós temos que ficar alegre e contente, porque crendo no que Jesus Cristo fez, aceitando e reconhecendo o que ele fez, que nós podemos então ser salvos. Não por aquilo que somos e fazemos. Há dias eu conversava com uma moça na universidade. Aquela moça, a família dele não cultua mais por conta de que várias coisas que têm acontecido na igreja. E ela me disse assim, mas será que se uma pessoa... Ela me disse, uma pessoa que faz tudo bem, faz as coisas certas, corretas, as coisas certas, essa pessoa não vai no céu? Está tudo bem, ele faz as coisas certas. Eu acho que o conceito do pecado não pode ser olhado somente naquilo que as pessoas fazem, somente naquilo, na ação das pessoas. Então, quando se quer fazer um diagnóstico sobre a depravação, né, a destruição do ser humano, e olhamos as ações do ser humano simplesmente, nós vamos conseguir dividir. Essa aqui eu acho que está um pouco bem. Mas quando se estuda a depravação, nós sabemos que por causa do pecado em Adão e Eva, nós nascemos pecadores. Então, independentemente das boas ações, das coisas certas e corretas que as pessoas fazem, elas necessitam de Jesus. Necessitamos de Jesus.
Aqui cai todos esses homens que dizem que são Salvador. Aqui todos esses homens caem. Porque o mesmo Jesus que os apóstolos pregaram depois dele partir, ou melhor, os apóstolos pregaram a salvação em Jesus mesmo depois dele partir. Se a salvação, queridos irmãos, vai depender, por exemplo, de alguém que está em vida, de um Salvador vivo, ou da mensagem viva, os apóstolos pregaram a mensagem da salvação de alguém que viveu nessa terra, ressuscitou e partiu, não estava mais com eles. E nós sabemos que Jesus vive até hoje. Alguns, para prova disso, eles vão lá em Jerusalém. Então, em Jerusalém, eles vão visitar, para poder ver lá o túmulo e não encontrar lá os ossos. Então, nós temos todas as pessoas se moverem. E, queridos irmãos, eu não preciso chegar em Jerusalém, eu não preciso chegar no túmulo de Jesus para ver lá escrito que ele não está aqui e acreditar. Não preciso chegar lá e ver que tudo está vazio e depois chorar lá. Até porque eu creio, queridos irmãos, o verdadeiro túmulo de Jesus foi destruído. Aquilo que anda lá é uma demonstração, algo que fizeram para simbolizar aquilo onde Jesus estava. E os judeus fazem muito dinheiro com o turismo. Eles criam muita coisa e movem pessoas para poderem ir lá. Tem pessoas que creem que se meter a oração dele lá no muro, naquela metade do templo que foi destruída, aquela metade que ficou lá, se meter lá a oração dele, então Deus vai atender. Você vê, fé. Quando a pessoa diz, eu enviei um papel que tem lá minha oração e meteram lá no muro das lamentações, só Deus vai me ouvir. Irmão que está orando no quarto em nome de Jesus não está a acreditar. Meu irmão, você está no quarto, ora em nome de Jesus e acredita que Deus te ouviu. É só nesse nome que nós temos salvação. É só por meio de Jesus que nós podemos ser salvos. Eu não sei, queridos irmãos, o que seria de nós se não fosse Jesus. Jesus é o modelo. No Antigo Testamento, quando o animal era sacrificado, aquilo também só prefigurava o que Jesus viria a fazer. Por isso que a conclusão é o que nós concluímos, que as pessoas do Antigo Testamento eram salvos crendo no que Jesus faria. E nós somos salvos crendo no que Jesus fez. Eles olhavam para o futuro, porque o animal que era sacrificado prefigurava aquele que viria. E nós olhamos para aquilo que foi feito. Tanto eles como nós somos salvos por meio da fé em Jesus. Amém? Que Deus seja louvado. Conseguimos entender? Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. No nome de Jesus, vamos ser gratos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Coloca um hino ali, vamos adorar a Ele, vamos ser gratos. Aleluia. Se você reconhece o quão perdido você estava, se você consegue reconhecer o quão distante de Deus você estava, hoje é o momento de você olhar para aquilo que Jesus Cristo fez por nós, por aquele todo sofrimento que Ele passou por nós, e dizer, Senhor, muito obrigado. Vamos ficar um pouco em pé, por favor, nesse momento. Aleluia. Você vai levantar a sua mão e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela obra da cruz, muito obrigado pelo seu sacrifício. Muito obrigado pelo amor que o Senhor manifestou por mim. Se você reconhece que você estava distante de Deus, se você reconhece o quão perdido você estava, e a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que estavam na região da sombra da morte, lhes foi resplandecida a luz. Essa luz que raiou sobre a humanidade toda, essa luz que dissipa as trevas, essa luz que as trevas não podem resistir. Diga, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo sacrifício, aleluia. Oh, glória to God. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça.
Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, Senhor. Muito obrigado, eterno e poderoso Deus, pelo sacrifício do seu Filho, Senhor, em prol das nossas vidas. Obrigado pelo resgate. Obrigado, eterno e poderoso Deus, por aquilo que o Senhor Deus fez por nós. Porque nós sabemos que nós mesmos não alcançaríamos absolutamente nada, Deus. Mas por causa do teu amor, por causa da tua bondade e a tua graça, por causa da tua misericórdia, a tua justiça, Jesus suportou a tua justiça, a tua ira. Oh Deus, e é crendo nele, Senhor, que nós somos resgatados. É crendo nele que nós somos salvos. Salvos da tua ira, salvos da condenação, Senhor. Aleluia. 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 Glória a ti. Queridos irmãos, nós vamos agradecer por aquelas vidas que têm sido salvas a nível do mundo. Você vai dizer muito obrigado, Senhor, pelas almas que nesse momento estão sendo salvas, por aqueles que estão a crer no Evangelho nesse exato momento. Muito obrigado pelas vidas que já foram resgatadas. Você vai dizer, Senhor, muito obrigado pelas vidas que estão sendo transformadas por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. Agradeça a Ele, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós cremos que por meio do Evangelho, Pai, nós cremos que por meio do sacrifício de Jesus, muitas almas nesse momento, eterno e poderoso Deus, estão sendo resgatadas, estão sendo salvas, Senhor, da condenação eterna, Pai. Muito obrigado, eterno e poderoso Deus, por aqueles missionários, eterno e poderoso Deus, e pregadores, Senhor, que estão proclamando o Evangelho, pregando a tua boa nova, eterno e poderoso Deus, por aquelas vidas, eterno e poderoso Deus, que neste exato momento se submetem a ti, que nesse exato momento se rendem ao teu altar, que nesse exato momento, eterno e poderoso Deus, se devotam a ti, eterno e poderoso Deus, por meio da pregação do Evangelho, Pai. Porque o Evangelho carrega em si o poder, Senhor, para salvar todos aqueles que nele creem, eterno e poderoso Deus. A tua palavra nos diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, é um mandamento teu, Senhor, e nós cremos, ó Pai, pelas vidas que estão sendo resgatadas, transformadas, Senhor, pela pregação do Evangelho, por aqueles que estão se submeter a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa luz que continua a brilhar no mundo inteiro, Senhor, para o louvor do Teu nome, Deus. Aleluia. 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 Amém, aleluia. Oh, amém, amém. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Podem se assentar, por favor, com toda a gentileza.